E aí pessoal, boa noite. Hoje é dia 10 de novembro de 2020. Eu acabei de ver aí um vídeo do Bolsonaro falando sobre a questão do turismo no Brasil. E aí como é, técnico da área, né, especialista na área, eu acho que é importante trazer algumas contribuições para a gente, nesses próximos anos, 2 anos de governo, né, que o Bolsonaro tem, talvez ele conseguir dar um direcionamento para a sua política pública de forma que consiga é, ampliar um pouco a visão com relação aos reais problemas do turismo no Brasil. Eu acho que eu tenho que tentar contribuir. Quando a gente quer ser crítico, acho que a gente tem que ser crítico construtivo, porque a gente está falando de uma liderança, né, que é o nosso presidente. E sobre isso, ele fez um discurso hoje que soa como um desabafo, que rebate muito na questão da ambiental, porque ele critica o ambientalismo brasileiro como grande responsável pelo atraso do turismo no Brasil, né? E a gente aprende no turismo, estudando turismo, qualquer um que estudar a literatura do turismo vai ver na hora que a questão da conservação e da preservação ambiental é o que de fato mantém esses recursos vivos para que a gente tenha o benefício do turismo através deles, né? Então, a conservação ambiental ela tem um papel fundamental, primeiro, para a vida humana na Terra, né? Que aí tem gente que acha que é um exagero, né? Tem gente que acha que se a gente construir prédio no planeta Terra inteiro, a gente vai ter um bom ambiente, né, para se viver. Eu acredito que não, acredito que dá para equilibrar o desenvolvimento com a conservação ambiental, e aí dessa forma a gente consegue ter um equilíbrio, né, entre o meio urbano e os meios naturais no planeta todo, né, nas cidades, no planeta, nos países. Eu enxergo muito dessa forma. E aí, assim, uma breve pesquisa, eu estou disponibilizando alguns links aqui para acompanhado desse vídeo. Uma breve pesquisa, você consegue observar isso, né? A diferença que tem do caso que ele usa, que é Noronha, Fernando de Noronha, pro Caribe, que eu acho que é um balneário. Se você pesquisar rapidamente, você vai ver que, se eu não me engano, ele usou o exemplo do Caribe e comparou com o Fernando Noronha, que lá o turismo bomba e gera muita riqueza, e o Fernando Noronha impede as pessoas com aquelas taxas de visitação, impede as pessoas de visitar, impede o desenvolvimento e tudo isso. E na verdade, assim, como eu falei, a conservação daquele ecossistema é extremamente importante. A gente não deve comparar Fernando de Noronha com o Caribe, com um balneário que tem ecossistemas importantes também, mas às vezes não tão relevantes para a humanidade como é o caso de Fernando de Noronha. A gente tem que comparar Fernando de Noronha, por exemplo, com Galápagos, né? Que tem turismo, que tem atividade turística, mas essa atividade turística ela não acontece ela acontece de maneira controlada, com limite de pessoas, com cobrança de taxas, tem hotéis maravilhosos lá, tem hotéis de todos os preços, inclusive para todos os públicos. A gente tem que também ver o tamanho das áreas, né? Eu acho que, se eu não me engano, acho que Noronha é uma área menor, bem menor do que Galápagos. Vou até dar mais uma pesquisada aqui, mas é bem menor do que Galápagos. E aí acaba tendo uma oferta hoteleira um pouco menor. Então, assim, eu acho que o que tem que se discutir o que precisa ser feito para que seja mais acessível, né? O que precisa ser feito para oportunizar mais pessoas de visitar. Mas a conservação ambiental traz esse dilema para a humanidade, que não é possível que todos visitem, né? E a distância torna também muito caro, né? Esses lugares são ecossistemas importantes para a humanidade porque eles já estão distantes e ali as espécies se desenvolveram de maneira diferente, né? E essa distância torna a viagem também cara, torna tudo caro, né? A distância encarece o preço das coisas. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar com mais ponderação esse tipo de fala, de que o meio ambiente não é importante. Não, não. O meio ambiente é o que faz desses lugares atrativos turísticos extremamente relevantes e desta forma faz com que a gente tenha que mantê-los com baixíssimo nível de visitação. O fluxo de visitantes tem que ser baixo para a gente conseguir manter aquele ecossistema com aquela relevância ambiental. Senão daqui a pouco você não mergulha e vê tubarão,
né, que não te morde, que não te ataca, né, porque ele está ali num ecossistema extremamente equilibrado, ou outras espécies, né. Então, vale pesquisar um pouquinho como é Galápagos, como que é outros lugares do mundo. E aí, para o presidente, eu acho que o que ele tem que fazer com o ministro Salles, seja lá com quem for, nessa visão de que o turismo e a conservação ambiental são conciliáveis, é desenvolver projetos para vários territórios que a gente tem bem preservados no Brasil, né? E projetos de estruturação, porque quando você consegue começar a estruturar esses territórios, né, organizá-los com participação comunitária, com infraestrutura bacana e tal, acho que isso estimula o turismo controlado, né, gerando benefícios econômicos para esses destinos, né? Só olhar exemplos maravilhosos que a gente tem na Nova Zelândia, no Canadá, na Austrália mesmo tem muita coisa bacana, Estados Unidos tem muita coisa legal nesse sentido, de áreas que você consegue conservar ao mesmo tempo que você consegue ter um fluxo turístico. Tem que ser controlado, não tem jeito, na minha opinião, tem que ser controlado. Acho que tem sim, como o Bolsonaro falou, que ouvir a comunidade local sobre o que pode ser feito para melhorar. Se tem alguma coisa de errada com o turismo de lá, eu acho que tem que ser debatido, tem que ser sempre avaliado, mas não acho que tem que acabar com as taxas, não acho. Acho que pode se rever a estrutura, se rever como criar mais facilidades, como melhorar a vida das pessoas que estão lá e como melhorar, facilitar também para que mais pessoas visitem, mas desde que isso seja feito com estudo, né? Estudos complicados que não vão sair nunca não, estudos rápidos que você faz em 2, 3 meses, levantamento de informações com a galera da área ambiental, com a galera do setor de turismo. Já desenvolvi vários trabalhos assim, com diálogo entre os setores que deram certo, e aí com isso ele consegue talvez aprimorar o turismo de Fernando Noronha. Agora, esse discurso de colocar o meio ambiente contra a sociedade, não, as coisas são indissociáveis. A gente tem que conciliar a conservação ambiental com o turismo. É o maior ativo do turismo, o meio ambiente preservado e a cultura, né, respeitada, a identidade cultural sendo valorizada e respeitada. E essas duas coisas são indissociáveis do turismo, e a gente tem que fazer qualquer coisa que a gente queira fazer na vida para o turismo, para o planejamento turístico. Eu acho que tem que ser conciliando todos esses interesses. Beleza, presidente? Vamos lá, cara. Vamos propor, vamos ser propositivos aí com relação a essas pautas aí, no sentido de que colocar suas ideias de maneira institucional, né? Como que um governo age. Eu acho que tem exemplos no mundo bacana para serem seguidos. Só dar uma pesquisadinha aí, usar seus especialistas aí do Ministério do Turismo e do Ministério do Meio Ambiente. Você tem muitos especialistas bons, com certeza, para poder colocar projetos de melhoria do turismo em prática. Beleza? É isso aí, é o que eu queria falar um pouquinho aí de Noronha, conservação ambiental e, enfim, espero não ter falado nada de errado aí, mas estou aberto aí ao debate.